Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rodrigo, sou advogado aqui, colega do Thiago, e queria dar uma conversada com vocês sobre direito administrativo. Tá? Aí, a primeira pergunta que a gente faz é o seguinte: por que num curso de imersão previdenciária a gente tem que falar sobre direito administrativo? E aí a gente tem que pensar o seguinte: atualmente o número de demandas judiciais é muito grande. E o judiciário, às vezes, tem uma certa dificuldade de dar em tempo uma resposta adequada diante dessa enxurrada de ações que todos os dias ingressa junto ao judiciário. Existe solução para isso? Quem sabe uma delas são demandas administrativas, que podem ser ingressadas antes da necessidade de se ingressar com uma demanda judicial. Tá? Essa é uma das alternativas de tentar resolver esse problema. Então, diante dessa possibilidade de se ingressar com demandas administrativas, o que acontece? Daí nasce a importância da gente conhecer um pouco do direito administrativo, né, e da administração pública, porque essas demandas administrativas serão interpostas contra uma autarquia que administra as demandas previdenciárias. Não é isso? Para a gente entender um pouquinho do direito administrativo, já que essas demandas vão ter esse cunho administrativo, nada mais importante que nós iniciarmos nosso estudo a partir dos princípios, que são aqueles mandamentos gerais, aqueles ordens de otimização que vão circundar o estudo de toda uma matéria. O professor costumava dizer o seguinte: nem todas as situações nós vamos conseguir solucionar a partir dos princípios. Agora, sem princípios, nós não vamos conseguir entender nem solucionar nenhuma situação. Ok? Primeiramente, eu gosto de deixar bem claro que nem todos os princípios precisam estar previstos, seja na Constituição, seja no ordenamento infraconstitucional. Então, existe um princípio que é fundamental para se entender toda a administração pública e o direito administrativo, que é a supremacia do interesse público sobre o particular. Sim, a administração pública, a partir dessa ideia de tripartição dos poderes em executivo, legislativo, judiciário, e o direito administrativo, estando basicamente, tipicamente, isso também vamos estudar num outro momento, ligado à função administrativa, ou seja, ao poder executivo, tem que se entender que existe uma supremacia do interesse público, ou seja, do interesse de todos, em detrimento do interesse individual. A partir dessa ideia, surgirão todos os outros princípios. Esse princípio não está escrito, ele não está previsto na Constituição, mas ele permeia, circunda, está intrínseco em toda a noção de direito administrativo. Ok? A partir dessa ideia inicial, que nós vamos trabalhar num outro momento mais aprofundadamente, nós temos que pensar nos 5 princípios previstos constitucionalmente. Tá? Estão ali elencados no artigo 37 da Constituição. São eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tá? Nós não vamos tratar deles todos hoje, só vamos ter ideias gerais, mas uma ideia que eu quero que fique na cabeça de vocês é um mnemônico, uma forma de memorizar para facilitar o estudo depois, que é o LIMP. LIMP é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Tendo essa ideia na cabeça, fica mais fácil da gente organizar o estudo depois. Então, basicamente, só para a gente ter uma introdução, assim, o que seria o princípio da legalidade? Ou seja, é um reflexo básico, assim, quase
lógico do Estado de Direito. O Estado de Direito nada mais é do que um Estado regido por leis, ou seja, onde a lei é a principal fonte do direito, onde vai basear todas as relações entre as pessoas. Tá? Qual é a grande diferença do ponto de vista administrativo da lei nesse viés público para o viés privado? Nas relações privadas, todo mundo tem uma vida privada, relações entre particulares, negócios, compra e venda, relações onde vige o contrato. Né? A noção de lei é aquela que nos diz que é permitido fazer tudo que a lei não veda. Ou seja, a ideia que fica mais marcada é a da liberdade. Ou seja, tudo que não está proibido está permitido. Tem uma liberdade muito maior. Quando pensarmos pelo viés da administração pública, só ao administrador ou ao agente administrativo, vamos dizer assim, para tornar um pouco maior, só é permitido fazer aquilo que a lei não veda. Perdão, o que a lei permite. Ou seja, ao administrador ele tem um espaço muito menor para agir. Enquanto na iniciativa privada é permitido fazer tudo que a lei não veda, o agente público só pode fazer aquilo que a lei prevê. É menor o campo de atuação. A impessoalidade. Podemos dividir a impessoalidade rapidamente, só seguindo essa ideia de noções gerais, em dois aspectos. A impessoalidade do agente, que uma vez investido no cargo, ele não age em nome dele, ele age em nome da instituição que ele defende, que ele atua, e a outra que ele agindo, ele não pode nem beneficiar, nem prejudicar ninguém, porque ele tem que agir de maneira isenta. Tá? Moralidade. O que seria a moralidade? É aquele agir correto, adequado, mesmo quando a lei não prevê. Então ele seria uma forma de dizer que não basta ser legal o agir, ele tem que ser moral. Tá? Mesmo se houver alguma possibilidade de que a lei dê mais de um caminho, esse caminho tomado tem que ser o caminho da moralidade, da correção, da ética. Tá? Publicidade. Qual é a ideia de publicidade? Podemos ligar a uma outra palavra, fazendo quase um binômio. Publicidade, transparência. Ou seja, todo agir administrativo, em regra, ele é público. Para quê? Para dar essa transparência, para dar essa noção de acesso livre às informações, porque aí podemos fazer um gancho até com o que estavam falando antes da impessoalidade. Aquelas informações não pertencem ao agente administrativo. Né? As informações são de todos, são públicas, então elas têm que ter livre acesso. E o cidadão, que é o maior interessado nesse agir da administração, tem que ter livre acesso a essa informação. E por último, o princípio da eficiência, que não é original do texto constitucional, ele entrou através de uma emenda constitucional 19, que tem esse viés até privatista, podemos dizer assim, mais liberal, né? Dizendo que o seguinte, que o agir administrativo, ele tem que ser legal, ele tem que ser moral, mas ele também tem que ser eficiente. Né? Ele também tem que estar atualizado com as posições mais modernas, com esse agir atingindo metas, né? Porque o trabalho da administração pública ele também tem que ser eficiente. Até muito para tirar um pouco aquele ranço que muita gente ainda tem, que o funcionário público é aquele que não trabalha, acomodado, que só se enrola, passou no concurso e não precisa mais trabalhar. Não. Ele tem que ser eficiente. Ele tem que estar atento
as tecnologias, né? E ele tem que atingir os objetivos que ele propõe. Tá bem? Então, essa é a ideia geral. Num próximo encontro, nós vamos aprofundar esses princípios, esses temas. E lembre-se, um direito é um todo. Só que para a gente entender o todo, a gente tem que dividir em algumas partes que a gente chama de matérias. Para efeito didático, a gente tem que entender. Para entender direito previdenciário como um todo, a gente tem que saber um pouquinho de direito administrativo. E para entender o direito administrativo, a gente tem que iniciar pelos princípios. Já de novo, vamos principiar pelos princípios. Valeu?